Eu creio que todos conhecem bem a história de John Wesley, o fundador do metodismo. Foi um grande reformador do século XVII. Ele deixou como herança para nós a doutrina da santificação. Mas os primeiros anos de Wesley como membro da igreja anglicana, e aí que veio o termo metodista, ele era um homem muito voltado às obras, à força do braço. Então ele tinha horários regulares para as orações, ele tinha dias específicos para os jejuns, ele tinha momentos específicos em que ele fazia caridade, e a vida dele era pautada em métodos, tudo bem programadinho. E uma vez, quando ele era criança, desde pequenininho, ele era bastante influenciado por isso. A mãe dele perguntou para ele: John, por que você vai ser salvo? E ele fala: olha, mãe, porque eu sou bom. Eu sou melhor do que as outras crianças. Eu não faço isso, não faço aquilo outro. E ele cresceu influenciado com esta mentalidade de que pelo fato de ele fazer as coisas e ser bom, naturalmente ele seria salvo. Mais velho, ele se depara então com as suas crises emocionais, ali indo para 30 anos de idade, 20 e poucos, e ele decidiu então ir para a América do Norte, trabalhar com os índios, os pele vermelhas. E ele pegou então um barco, estava atravessando o Grande Atlântico, e no meio do oceano teve uma terrível tempestade. Estava indo ele e o seu irmão Charles Wesley. E a tempestade foi ficando cada vez mais forte, e o navio quebrou mastros, e eles realmente acharam que iriam morrer. E ele escuta então um grupo cantando. E aí ele se aproxima e olha, era um grupo de moravianos. Enquanto a tempestade acontecia, aquele grupo de moravianos cantavam como se estivesse dentro de uma igreja, lá na Inglaterra. E ele ficou olhando enquanto ele estava apavorado com medo da morte. No dia seguinte, ele conversa com um dos líderes daquele grupo de moravianos e ele fala: olha, o que aconteceu ontem? Deus sabe que eu temi a morte, eu vi a morte, por que vocês estavam cantando daquele jeito, como se nada tivesse acontecendo? E aí esse jovem olha para ele e diz assim: mas algo estava acontecendo? Que despertasse o nosso medo? Aí ele olhou assim, baixou a cabeça, e aquilo só aumentou a sua crise de identidade, porque ele precisaria aprender que a salvação é por meio da fé, e isso é um dom gratuito de Deus, não é por obras, não é pelo que eu faço ou o que eu deixo de fazer. John Wesley mais tarde veio aprender que quando nós submetemos completamente o nosso eu a Deus, o nosso ego, nós passamos a ter paz. E a paz, na verdade, é o dom mais precioso que alguém pode ter. Engana-se quem acha que é ter uma Ferrari e dinheiro para pagar o IPVA dela. Porque se você tiver uma Ferrari, o IPVA dela chega a custar R$500 mil por ano. Então, para ter uma Ferrari e ter condição de pagar o IPVA dela, não quer dizer que você tenha paz. Jesus disse: a minha paz vos dou. Ele disse: não vos dou isso ou aquilo, a minha paz vos dou. Porque Jesus sabia que o que mais precisamos é paz. Como foi mencionado, acho que foi o irmão Mauro que mencionou, Pedro dormindo. Ele estava no fundo de uma cela, o terceiro orifício, 4 soldados de cada lado, dormindo. E ele aprendeu a dormir com Jesus, porque alguns anos antes, Jesus, no meio de uma tempestade, também dormiu. E ele reclamou: mas o senhor está tão tranquilo e a gente quase morrendo? E Jesus estava ensinando a Pedro que quando a situação foge do nosso controle, a melhor coisa é descansar. E a senhora White fala, ela comentando esse episódio de Pedro, ela fala que Pedro dormiu o sono da perfeita inocência, como um pai dormindo, como um filho dormindo no colo de um pai. Ou seja, um sono profundo, sabendo que seria morto no dia seguinte. E o texto até diz que o anjo teve que tocar na ilharca dele para ele despertar. Pedro, até que, acorda Pedro, teve que cutucar ele. E ele seria morto no dia seguinte. Então, na verdade, quando o nosso eu morre, nós passamos a desfrutar de uma paz que eu acredito que só vai saber quem experimenta.
E é uma coisa que não se pode ter por teoria. Vai ser uma pessoa que realmente ela vai ser dona de si, completamente dona de si. A irmã White comentando a história de José, enquanto estava sendo levado com 17 anos para o Egito, ele foi preso ali, a página 214 do Patriarcas comenta isso, e ela fala que por um instante ele se entregou ao desespero e à loucura dentro daquela jaula. Ele se entregou ao desespero e à loucura. Ou seja, ele ficou desbaratinado, talvez gritando, talvez sacudindo aquelas grades, sabe lá o que aconteceu. E ela fala que em um momento ele passou e viu de longe, ele divisou as montanhas, cujo sopé estava as tendas do seu pai. E ela diz que nesse momento ele se lembrou do Deus de Abraão. E ela diz que naquele momento ele tomou uma decisão tão profunda de servir a Deus, seja qual circunstância fosse. Ela fala que todo o seu corpo tremeu, igual uma vara verde, de tão resoluta que foi a decisão. E ela segue dizendo que a decisão de umas horas que ele tomou em algumas horas, talvez é a decisão que pessoas levam a vida inteira para tomar. Ele com 17 anos, um jovem garoto, e então agora ele experimenta a paz que excede todo o entendimento. Seguindo ali, diz que ser escravo naquela época era algo para se temer muito mais do que a morte. Ou seja, era muito melhor você ser morto do que ser um escravo. O escravo não tinha vida. Muitos escravos tinham seus corpos mutilados por questões de moralidade no lar, porque se a mulher fosse muito bonita, o homem lá da casa poderia se apaixonar. Se o homem fosse muito bonito, a mulher do camarada podia dar em cima dele, igual aconteceu com José. Então, em muitos casos, eles eram mutilados, tinham os dentes arrancados, tinham os rostos deformados, mulheres tinham suas mamas completamente mutiladas para poder não atrair o senhor da casa, entre outros tipos de barbárias que um escravo sofria. Então, ser escravo era para temer muito mais do que a morte. Entretanto, José chegou naquele lugar cheio de paz. Dos 17 aos 28 anos ele permaneceu na casa de Potifar, e Gênesis 39 diz que todos os dias a mulher de Potifar dizia: José, vem, deita comigo. Vem, deita comigo. Durante 11 anos José ouviu isso. Potifar era eunuco. Sua mulher era uma mulher certamente linda, e ele tinha mulher por status, não que ele fazia alguma coisa com ela. E durante 11 anos, a fala de José era: como eu faria isso contra o meu Deus? Durante 11 anos. E hoje em dia os homens, às vezes a tentação passa lá do outro lado da montanha e a gente já cai aqui. Imagina ser exposta a ela 11 anos. Indo para o cárcere, a mesma coisa. José cheio de paz. Então o que Deus quer nos ensinar, irmãos, é que uma pessoa que consegue se desvencilhar do ego, ela passa a ter paz. Ela passa a ter a real felicidade que Deus tem proposto para o seu povo. E Paulo entendeu isso. Como eu mencionei, de manhã eu tenho as minhas desconfianças se Paulo não era um alienígena. Porque o que Paulo fez, o que ele vivenciou, a experiência que temos registrado acerca desse homem é invejável. Invejável. Imagina um homem amar a proporção do ódio, um homem amar a proporção do egoísmo, da indiferença, um homem amar quem só quer buscar o seu próprio mal. Isso não é humano, mas isso é o que o Espírito Santo pode fazer no coração de qualquer um aqui presente. Vamos avançar aí, 1 Coríntios capítulo 4, olhem aí comigo. Capítulo 4. Eu quero avançar com vocês. Eu vou primeiro avaliar o verso 6, depois eu volto para o verso 2 e 3 e 4, que eu quero avaliar também. Capítulo 4, versículo 6 diz, 1 Coríntios 4, 6. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, ensoberbecendo-se a favor de um contra o outro.
Esse texto fornece muitas lições importantes que são de segurança para nós. Primeiro, ele fala que nós não devemos ir além do que está escrito. O que está escrito é um fato. O que vai além do que está escrito é uma opinião. Eu quero ilustrar isto. Esta coluna é de concreto. É um fato ou é uma opinião? É um fato. Eu não estou indo além do que está escrito. Esta coluna é alta. É um fato ou é uma opinião? É um fato que ela é alta? Se eu boto aqui uma pessoa de 2,10 metros, a altura é opinião. Por quê? Porque a altura vai ser determinada por outros fatores, que não é um fator concreto. Ou seja, que ela é de concreto é um fato, agora que ela é alta vai variar. Esta mesa é de madeira, fato ou opinião? Esta mesa é bonita. Opinião, porque alguns poderão achar bonita e outras poderão não achar bonita. O pregador é o diretor do IAG, fato ou opinião? O pregador é bonito. É um fato, gente. Ou não? O pregador é bonito, é uma opinião. Por quê? Porque a minha mãe sempre fala que eu sou lindo, mas outras pessoas não. Então é opinião. A opinião é aquilo que é variável. O fato é aquilo que é concreto. Então Paulo está dando um conselho que se a gente seguisse esse conselho, a gente já resolveria muitos problemas. A maioria das questões nas quais nos envolvemos vai além do que está escrito, ou seja, entra mais no campo da opinião do que, de fato, ser um fato. Especialmente no que envolve a vida alheia. Ah, mas você viu que o pastor fulano de tal fez? Aí talvez ele também não viu o sermão do pastor, alguém comentou com ele, ele comenta com você e você comenta com mais uma pessoa. E aí, aonde fica o fato nesse negócio? Talvez a pessoa fala A, você já está lá no Z, na transmissão da informação. Então, Paulo dá esse conselho, tomem cuidado para não ir além daquilo que está escrito. Existe segurança no que está escrito. E quando Paulo fala no que está escrito, ele não está se referindo à Bíblia Sagrada. Ele está se referindo à questão dele e Apolo. Porque alguns diziam, olha, Paulo é eloquente, é um melhor pregador. Outros diziam, não, é Apolo. Apolo é que é bom pregador. Outros diziam, não, é Cefas. E os mais equilibrados, não, é Jesus. Então Paulo está falando que eles não deveriam ir além do que está escrito. Eles deveriam se ater ao fato. Paulo é melhor do que Apolo? Será que isso é um fato? Apolo é superior a Paulo. Será que isso é um fato? Então o que Paulo está falando aqui é que eles não deveriam ir além do que está escrito, além daquilo que é fato. E o texto também diz que, na verdade, eles estavam se ensoberbecendo em cima destas questões que em si não eram concretas. Tentem acompanhar o raciocínio comigo. Se já é uma loucura defender uma coisa que eu não conheço, eu me ensoberbecer contra uma pessoa em algo que não é concreto, maior loucura ainda é. É aquela ideia que eu vou ficar com raiva de alguém por causa de algo que alguém falou, mas eu mesmo nem conheço a pessoa. E isso acontece muito. Então Paulo fala que existe segurança quando a gente fica num terreno concreto. Ok. Mas o problema é a vanglória. A vanglória, ela é territorialista. Por quê? Porque a vanglória, ela é a projeção da sombra do orgulho. Então, ali está a minha sombra. Quanto mais alto eu for no meu orgulho, maior vai ser a minha sombra. Ou seja, maior vai ser a minha vanglória. Então, o que estava acontecendo aqui em Corinto? Alguns estavam se vangloriando porque eram mais amigos de Apolo do que outros. Os outros que eram mais amigos de Paulo se vangloriavam porque eles eram mais amigos de Paulo, mas não eram tão amigos de Apolo. E isso estava levando a uma divisão na igreja, conflitos, choques. E é interessante que Paulo usa uma palavra grega aqui quando ele fala de ensoberbecendo, que só é usado 5 vezes no Antigo Testamento, das 5 vezes, 4 está no livro de 1 Coríntios e 1 no livro de Colossenses. Ou seja, só Paulo usou essa palavra. Eu não vou me arriscar a pronunciar,
mas essa palavra só ele usou 5 vezes no Novo Testamento, 4 em 1 Coríntios. Qual é a ideia dessa palavra? A ideia dessa palavra ensoberbecer que ele usa aqui é no sentido de um fole, que você vai estendendo, e à medida que você estende ele, ele vai enchendo cada vez mais de ar. Vai enchendo cada vez mais de ar. É a mesma alusão analógica que ele faz a um órgão interno que começa a ficar inflado, até chegar a um nível em que não se consegue colocar mais ar. E este órgão, então, vai ficar inflamado e dolorido. Esta é a ideia da palavra. E esta analogia nos ensina 4 verdades fundamentais sobre o ego. Primeiro, que o ego é vazio, porque estendeu-se, tornou-se vazio. Segundo, que o ego é dolorido. Por quê? Porque estendeu demais e ficou dolorido. Terceiro, o ego é atarefado. E quarto, o ego é frágil. Eu me lembro que eu fiz uma cirurgia aqui no abdômen, não faz muito tempo, e aí, depois da anestesia, a gente não consegue urinar. Talvez alguém já fez a operação, sabe, né? É difícil, você quer urinar e a bexiga fica doendo e você não consegue urinar. E aí eu falava para os enfermeiros, olha, eu vou morrer porque está doendo demais. E claro que ali também sempre há um pouco de negligência. Já estava chegando a ponto, eles falaram, não, deixa que ele vai conseguir. Botavam água, pingar lá na mangueirinha do lado para estimular, mas eu não consegui urinar. E aqui estava tão duro, que eu tive que baixar a calça assim, toda essa parte aqui, porque até a calça que pegava aqui nessa região doía. Por quê? Porque estava muito inflado. Tinha 1,300 litros e poucos ml de urina dentro. Quase estourou a minha bexiga, e até o médico depois falou, olha, vocês eram para ter olhado. Ah, mas todos reclamam e tal, enfim, mas foi uma negligência, minha bexiga quase rompeu. Mas aquilo ali é o que Paulo está ensinando sobre o ego. É que às vezes ele fica tão estirado, que ele fica tão dolorido, que qualquer coisinha que passa, dói. Um ego estirado é igual uma bexiga com 1,5 litros de urina. Não pode encostar nada que dói. É essa analogia que Paulo está fazendo aqui nesse versículo. O ego é vazio. Um ego vazio é porque ele tem falta de propósito existencial. E no intuito de ele ter propósito existencial, ele vai inflando cada vez mais, com o intuito de encontrar propósito existencial. Mas aí tem um problema, porque encontrar propósito existencial não reside na expansão do ego, mas justamente ao contrário. Ou seja, nós vamos estar caminhando, como falamos ontem, nós vamos estar caminhando para trás, tendo a impressão que estamos indo para onde? Para frente. E a pessoa vai permitindo o ego ficar inflado, nada de alcançar o seu propósito existencial, cada vez mais a vida vazia, e quando colocamos alguma coisa ali, é igual eu colocar uma pedrinha em uma garrafa vazia. Eu faço assim, ó, a pedrinha bate em todas as partes, mas não preenche o todo. E isso acontece na nossa vida, porque o nosso ego vai ficar tão estirado, nós vamos tentar colocar coisas ali dentro, eu vou colocar um relacionamento, vai sacudir, vai ferir toda a parede do ego. Por quê? Porque não é um relacionamento que vai curar o seu ego inchado, inflado. Só existe uma maneira disso acontecer, é Jesus preenchendo a nossa vida. Então uma pessoa que tem o ego inflado, ele vai enfrentar essa situação. Mente, caráter e personalidade 1272. O ego está destruindo a saúde física, mental e tirando a felicidade dos homens. Tornando a mente um verdadeiro caos. O eu é o centro em torno do qual tudo parece girar. Então, uma pessoa que tem o ego inflado, o que acontece com ela? Está destruindo a sua saúde física e sua saúde mental e tirando a sua felicidade. A gente leu esse texto ontem. Se a gente entendesse só esse texto aqui, irmãos, a nossa vida seria mais feliz. Eu não me aborreceria no trânsito quando alguém me dá uma fechada. Porque às vezes nós tomamos uma fechada e sem querer sai aquele palavrão desse tamanho, né? Ou quando não sai aquele palavrão para fora, ele sai para dentro, né? Que a orelha esquenta.
Até parece que o indivíduo talvez tentou bater intencionalmente. Então, o ego inflado está destruindo a saúde das pessoas e nós não nos damos conta disso. Procuramos os psicólogos, os psiquiatras, os psicanalistas e não sei o que tem, sendo que a questão é uma questão espiritual. Tem que procurar um pastor consagrado, um homem consagrado para tratar o problema. Um ego inflado é um ego que traz infelicidade para o indivíduo e para todo mundo que está associado ao indivíduo. Por quê? Porque um ego inflado requer toda a atenção do ambiente. Um ego inflado faz com que tudo e todos tenham que orbitar em torno daquele indivíduo. Tudo e todos. Por quê? Porque a bexiga está muito cheia. Então todo mundo precisa ficar ali tentando fazer alguma coisa para aquela bexiga não doer tanto. E isso faz com que a vida das pessoas se torne um verdadeiro inferno. É claro que eu acredito que aqui nunca ninguém conviveu com uma pessoa com ego inflado. Mas se algum dia vocês tiverem que conviver com uma pessoa assim, e tomara que vocês não sejam essas pessoas, e nem eu, mas se algum dia tiverem que conviver com uma pessoa que tem o ego inflado, e que você não pode nem encostar naquilo ali porque dói, a pessoa grita, é uma vida terrivelmente miserável. Mente, Caráter, Personalidade 2, 529 diz: o egoísmo obscurece o poder perceptivo e a verdade que deveria fazer uma pessoa sábia perde o poder de cativar e instruir a mente da pessoa. Então o ego inflado faz isso. Quantos aqui já tiveram a experiência que eu tive da bexiga dilatada? Alguém já teve isso? De talvez ter operado? Você consegue pensar em outra coisa? Irmãos, eu fiquei ali umas 3 horas, 4, até eles irem lá drenar. E eu só pensei na minha bexiga. Eu nunca pensei na minha bexiga. Qual foi a última vez que você pensou na sua bexiga? Levanta a mão. Qual foi a última vez que alguém pensou na bexiga? Ninguém pensa na bexiga, gente. Não, ele pensou ontem na bexiga dele. Olha, ninguém pensa na bexiga, essa é a verdade. Quantos aqui olharam pela última vez, alisaram e balançaram o dedinho midinho do pé? Quantos aqui fizeram esse carinho no dedinho do pé? Quantos aqui fez isso pela última vez? Essa semana alguém fez isso? Bom, talvez tenha alguém aqui que não tenha feito isso nos últimos 2, 3 anos. Mas se encravar a unha, eu tenho certeza que você vai pegar aquele dedinho e ficar olhando, virando, falar, meu pai. Ou seja, aquilo que está dolorido chama a nossa atenção e absorve toda a nossa atenção, na verdade. No momento em que eu estava lá com a minha bexiga a ponto de romper, eu só pensava na minha bexiga. Eu não pensava no almoço, eu não pensava no não sei em quê, eu não pensava nas pessoas que estavam lá no IAG orando por mim, eu não pensava em nada, a não ser na minha bexiga. A minha bexiga se tornou o meu mundo, o centro da minha vida. Não existia mais nada a não ser minha bexiga, eu só pensava nela. Irmãos, um ego inflado é exatamente desse jeito. Você se torna o centro, e ai daquele que não orbitar em torno de você. Mas olha, não pense, ainda bem que eu não estou nesse nível. Porque aí você tem que perguntar com quem você convive, porque geralmente a pessoa não sabe. Geralmente a pessoa não sabe, aí você tem que ter coragem e honestidade de falar assim, para um amigo, para quem quer que seja, você acha que eu tenho uma bexiga muito sensível? Porque às vezes a gente não se enxerga. Uma bexiga inchada, estendida, e aí leva ao ponto B. Qual é o ponto B? Aquilo que está muito distendido, se torna dolorido. Se torna dolorido, é igual o dedinho do pé. Ontem eu fiquei pensando nisso, né? Eu falei, gente, todo mundo fala que o meu pé é tão bonitinho, gordinho, mas eu nunca paro para olhar meu pé. Mas outro dia eu machuquei o dedão no canto ali, caiu alguma coisa ali que machucou, que eu todo dia olhava o meu dedão, falava, nossa, tá sarando, e tentava ali limpar, higienizar para ficar direitinho. Mas desde o dia que sarou, nunca mais eu me lembrei que eu tenho um dedão. É por quê? Porque geralmente aquilo que dói é o que chama a nossa atenção.
Então, uma bexiga distendida é um ego distendido, é um ego inflamado. Ele vai ficar dolorido. E se está dolorido, o que acontece ao menor toque? Dói. Tem pessoas que dizem assim, olha, quando você tem um machucado é engraçado, tudo bate nele. É claro que isso não é verdade. Na mesma proporção que bate aqui, bate no outro lado. Mas por que você tem a sensação de que tudo bate ali? Porque dói, porque está dolorido. Mas bate em qualquer lugar. O ego estendido faz isso, irmãos. Tem pessoas que você não pode falar nada porque tudo fere, tudo machuca. Você tem que... Sabe aquela situação que se você fala que se está bonito ou feio, você sabe que a pessoa vai ter algum problema do mesmo jeito? Não importa o que você fala. Eu me lembro que uma vez eu estava pregando num lugar, e aí eu percebi que a senhora que me recebeu, assim, tudo que eu falava, ela de alguma maneira distorcia ou levava por outro viés. Aí ela fez um almoço lá que ficou muito bom. Eu pensei, bom, se eu elogiar, ela vai falar assim, que... eu só estou elogiando para ser agradável, porque não ficou bom, e tal, tal, e tal. Se eu não elogiar, ela vai falar que eu sou grosseiro. Eu falei, e agora, o que eu faço? Eu sei de uma coisa, dos dois lados vai ter problema. E aí eu tomei a decisão de elogiar, e foi o que eu pensei. Irmão, você não está sendo sincero, porque eu sei que eu não cozinho bem, e teceu lá todo um argumento dela. Então, existem pessoas que você tem que pensar assim, qual lado vai doer menos a hora que eu falar? Porque vai doer. Então, você tem que só identificar qual parte vai doer menos. E conviver com pessoas nesse nível de ego inflado torna a vida muito desafiadora. Então, uma pessoa que tem o ego distendido, ela vai ter o ego distendido e naturalmente, consequentemente, vai levar a pessoa a ter um ego dolorido. Um ego dolorido. E uma pessoa que tem um ego dolorido, ela não vai conseguir ter boas resoluções nas situações que ela tiver que conversar. 119 do Primeiros Escritos, um texto que eu li ontem, diz o seguinte: se o ego e o orgulho fossem colocados de lado, 5 minutos bastaria para solucionar todas as nossas dificuldades. Quanto tempo? 5 minutos. Para vocês verem como que é fácil. Deus é dinâmico, Deus reme o tempo. Para que você vai ficar 2 horas resolvendo um problema que você resolve em 5 minutos e vai produzir? Mas por que 5 minutos se transformam em horas? Por que 5 minutos se transformam em horas? Mas olha o jeito que você falou comigo, o jeito que você falou me machucou. E aí já não é o problema mais, agora é o jeito que a pessoa falou que vira palco da discussão. E aqui seguindo diz assim, bastariam 5 minutos para solucionar os nossos problemas. Anjos de Deus têm sido ofendidos e Deus desagradado quando passamos horas tentando resolver problemas, mas que na verdade é uma justificação do próprio eu. Ou seja, eu vou gastar horas ali tentando resolver o problema, mas na verdade eu vou estar tentando fazer o quê? Justificar o meu eu. Porque dói. Aí machuca, você fica ali alisando aquele ego. Irmãos, vocês já pararam para pensar se Paulo tivesse ego? Olha só o chamado dele. Senhor, o que queres que eu faça? E ele falou, olha Paulo, eu tenho algo especial para você. Eu vou te mostrar o quanto você vai sofrer pelo meu nome. É o chamado de Paulo. Se ele tivesse ego doído, ele já ia resmungar por ali. Ele fala, como assim, sofrer pelo seu nome? E eu não quero isso não, eu não vou avançar nisso não. Mas ele não estava preocupado com isso. O dia que Paulo se entregou a Jesus, ele se tornou um cristão de verdade. Não um cristão que fica afanando o próprio ego. O ego inflado é dolorido. Qualquer coisa dói. E você tem que andar assim em casa, né? Porque se você esbarrou no ego da pessoa, pronto. Lá vem o problema. 2 horas ouvindo um monólogo. O ego também, que é distendido, dolorido, ele é atarefado. Sabia que o nosso ego é atarefado? Fazendo o quê? Atarefado por quê? O que ele faz? Por que o nosso ego é atarefado? Olhem aqui primeiro, 2 Coríntios comigo, capítulo 10. 2 Coríntios, capítulo 10. O ego inflado é incrivelmente atarefado. Por quê? 2 Coríntios 10, versículo 12 diz: porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos
como alguns que se louvam a si mesmo, mas estes que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmo, estão sem entendimento. Então por que o ego é atarefado? Ele fica o tempo todo se comparando, se medindo. Ele fica o tempo todo se medindo. É dessa maneira que o nosso ego fica inflado, porque ele se compara o tempo todo. Irmãos, o ego, ele não quer tudo. O orgulho não quer tudo. Ele só quer ter o suficiente para ter um pouquinho mais que o outro. Para ele basta. Engana-se quem acha que o orgulhoso quer tudo. O orgulhoso só quer um pouquinho a mais do que os outros. Eu me lembro de uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, quando eu estava estudando, né, aí relataram essa pesquisa lá. Eles elegeram uma empresa para fazer um experimento. Os líderes dessa empresa, que eram vários, uma empresa grande, ganhavam o equivalente a 12 mil dólares. E tinha uma variação muito grande de salário nas outras pessoas. E nesse experimento foi proposto o quê? Que todo mundo passasse a ganhar 14 mil. Nivelasse o salário para todo mundo 14 mil. Aquelas pessoas que ganhavam mais, no caso 12 mil, disseram que prefeririam continuar ganhando 12 mil, contando que os outros não ganhassem mais do que eles. E isso foi uma pesquisa mesmo. Ou seja, ao invés de eles pensarem, bom, nós vamos ganhar 2 mil a mais. Não, eles preferiram continuar ganhando os 12 mil, contando que os outros não ganhassem igual eles. Isso se chama ego inflado, que não suporta ver uma pessoa que está no mesmo nível ou acima da pessoa. E isso o ego faz, ele fica se comparando o tempo todo. Nossa, mas que ilustração que o irmão Mauro usou, por que eu não pensei nessa ilustração? Porque se eu tivesse pensado, e aí vai. Ou seja, a gente pode fazer isso até com aquilo que é sagrado. Nossa, mas que sermão que aquela pessoa apresentou, como que eu nunca pensei num sermão desse? Como que eu nunca, não tinha pensado em elaborar um assunto nessa direção? E esse é um ego que trabalha. O ego que sempre está se comparando com as pessoas. Irmãos, a comparação não é saudável, porque a comparação, ela precisaria levar uma série de variáveis em consideração. Personalidade, contexto de vida, criação, uma série de coisas. Olha, eu nasci e me criei no mato. Se eu tiver que dormir em qualquer lugar desse aqui, do jeito que eu estou aqui à noite, lá dentro do mato, deitar e durmo. Apago. Isso não é mérito, porque desde criança eu faço isso. Às vezes a gente trabalhava longe de casa, o papai ia embora, falava, não vou embora não, traz meu de jejum amanhã, cansado, deitava em qualquer lugar e dormia, igual um bicho do mato. Ou às vezes eu ia caçar, que eu gostava de caçar, a gente não leva uma cama para o mato para caçar. Às vezes é longe, 2 dias a gente deita em qualquer lugar e dorme. Isso não é mérito, isso é porque eu cresci dentro dessa situação. Mas eu tenho medo de andar à noite na cidade. Talvez alguns aqui andariam em qualquer lugar à noite. Eu já não me sinto confortável fazendo isso. E eu jamais dormiria num banco de praça, seja qualquer hora que for. E talvez alguns aqui dormiriam, porque é um ambiente que está acostumado. Então, se eu começo a me comparar, o que vai acontecer? Geralmente eu vou comparar um ponto fraco meu naquilo que é um ponto forte do outro. E aí a comparação nunca vai fechar. Por quê? Porque eu não vou olhar uma pessoa, suponhamos que eu tenho medo de dormir no mato. E aí, se você fosse comparar comigo, eu já não tenho nenhum problema nisso. Então você vai comparar um ponto fraco seu com um ponto forte meu. Já vai sair em desvantagem. Então, quando a pessoa fica se comparando e se medindo com outros, seja em nível espiritual ou qualquer coisa que seja, ela só está se preparando para ser uma pessoa frustrada. Por isso que Paulo está falando aqui em 2 Coríntios, que a gente leu, 10, 12, que não é saudável ficar se medindo um ao outro, se comparando um ao outro, porque certamente a pessoa vai acabar ficando frustrada nessa situação. E por último, nesse tópico, né? Mas não é por último do sermão, não. Então não fiquem alegres, vocês vão ter que me ouvir mais um pouco. O ego é frágil. Imagina só uma bexiga, e você
assopra, 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 até o limite que ela já não consegue nem ter mais mobilidade. Qualquer coisinha, o que vai acontecer com aquela bexiga? Ela vai romper, vai estourar. E não é isso que acontece com uma pessoa quando tem um ego muito inflado, que vai. Outro dia, não, já tem mais de um ano isso. Eu estava conversando com um irmão, adventista, verdade presente, quase foi trasladado em qualquer momento atrás aí. E ele falou que teve um problema com a esposa, que ele começou a discutir, e foi uma discussão longa de horas. E ele falou que depois ele só lembra dela chorando, e ele deu um tapa na cara dela. Pregador. Não sei como é que não foi trasladado até hoje. O que aconteceu com o ego dele naquele momento? A bexiga estourou. A bexiga estourou e quando ele viu, já tinha feito o que não deveria ter feito. Pediu perdão, se humilhou, né? Não implicou em nada do casamento. Mas é isso que acontece também com os indivíduos que eu mostrei ontem, que matou os próprios filhos. A bexiga estourou. O ego foi a níveis tão extremo que estourou. A pessoa devia ter urgente feito o quê? Desfeito o nó da bexiga, ó. Até ficar um nível de segurança. Quando nós nos lançamos a uma situação dessa e vai inflamando, e eu estou ali, vai inflamando, estou ali, vai inflamando, eu estou ali, a possibilidade de fazer besteira é muito grande. Isso acontece na vida, o que pode levar a um adultério ou fornicação também. A pessoa fica ali, se expondo, os hormônios já estão saindo pelos cabelos, a pessoa está se expondo, daí a pouco só vai estar no outro dia chorando, fala, meu pai, o que eu fiz? Traí a minha esposa, ou eu forniquei, ou fiz, sei lá, qualquer coisa. Então, o ego é frágil, e ele é dolorido, ele é atarefado. E é interessante que Paulo entendeu muito bem isso, que ele não permitiu o ego dele ficar inflado. Quando, a senhora White comenta no Atos dos Apóstolos, que quando Paulo começava a ter algum tipo de... Ela fala, quando Paulo sentia estar fraquejando no dever, ela diz, ele se retirava e começava a contemplar a cruz do Calvário. E o seu eu se perdia no homem do Calvário. Em outras palavras, Paulo estava fazendo o quê? Esvaziando a sua bexiga. Porque Paulo tinha o eu também, irmãos. Não pense que ele não tinha, não. Ele tinha eu e Jesus também tinha, tá? Só que Paulo fazia o que com a sua bexiga? Ele esvaziava. Até ficar no nível normal. Visão transformada do ego. Olhem o capítulo 4 comigo de 1 Coríntios. A esperança. Vamos esvaziar a nossa bexiga. 1 Coríntios 4. Aqui está a solução. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e mordomos dos mistérios de Deus. 4:1. Verso 2. Além disso, requer-se dos mordomos que cada um se ache fiel. 3. Todavia, a mim, muito pouco se dá de ser julgado por vós, ou por algum juízo humano. Nem eu mesmo, na verdade, me julgo a mim mesmo. A palavra julgar aí é dar um veredicto. O que Paulo está dizendo, dentro do contexto, é que ele não estava esperando receber um veredicto aprovável ou, de alguma maneira, reconhecimento dos coríntios, porque quando ele escreveu essa carta, a igreja de Coríntios estava, de certa maneira, em rebelião contra ele. Acusava que Paulo era mercenário, pregava por dinheiro, era vanglorioso e uma série de outras questões. Então, aqui, Paulo está falando que ele não está preocupado com o veredicto de que eles vão dar quanto a ele. Só que ele segue dizendo, mas na verdade, eu não me preocupo nem com o veredicto que eu mesmo dou de mim. Ou seja, completo esquecimento de si, ou total autoesquecimento. Autoesquecimento não é relaxo, tá? Autoesquecimento não quer dizer que agora eu vou andar com a roupa urinada, com a roupa rasgada, não é isso. Isso é outra coisa. Autoesquecimento é quando eu não dependo de que o meu ego seja afanado para eu poder estar feliz ou para eu poder estar bem. Então o que Paulo está dizendo é que ele não se preocupa com a visão que a pessoa tem dele,
Mas entendam, eu não estou falando aqui que agora eu posso sair por aí bebendo cachaça e ninguém tem nada a ver com isso. Não é isso. Mas claro que todos aqui são maduros, vão me entender bem, ou vão entender bem o que Paulo quer dizer. Paulo está ensinando que nós não devemos estar preocupados com a tessitura que as pessoas fazem acerca do indivíduo, se seja positivo ou se seja negativo. E que nem ele mesmo estava preocupado com isso. Então Paulo alcançou o completo autoesquecimento. O completo autoesquecimento. Paulo não estava preocupado em viver os critérios do seu pai, da sua mãe, porque se ele não alcançasse, os pais iam ficar chateados. Ele não estava preocupado também em viver os critérios da sociedade, porque se ele não vivesse os critérios da sociedade, ele poderia ficar chateado. Mas tampouco Paulo estava preocupado em viver os seus próprios critérios, porque se ele não vivesse à altura dos seus próprios critérios, ele iria se sentir um homem mais frouxo do mundo. Ia dizer, poxa, se eu não vivo nem aquilo que eu estabeleço para mim, o que eu vou viver? Então, na verdade, ele não procurava viver nem o critério de pai, sociedade, igreja, nem dele mesmo. Ele procurava viver os critérios de quem? Os critérios de Deus. Olhem aí o capítulo 11 de 2 Coríntios. Paulo não esperava um veredicto de aprovação dos coríntios. Olhem o capítulo 11. Capítulo 11, versículo 1. Quisera eu que me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda. Esse capítulo, ele vai estar falando sobre a vanglória que os coríntios tinham. Sou de Paulo, sou de Apolo, eu sou isso, eu sou aquilo. E Paulo, ele vai começar a falar agora como um louco também. Quisera eu que me suportasses um pouco na minha loucura. Olha o capítulo 11, versículo 19. Porque, sendo vós insensatos, de boa mente tolerais os insensatos. E ele vai começar a listar algumas coisas aqui. E é interessante que ele fala que se alguém tem direito de se vangloriar, eu acho que eu também tenho o direito de me vangloriar. Os coríntios se vangloriavam porque Apolo pregava bem, outros se vangloriavam porque Paulo era mais próximo a ele. E Paulo vai fazer uma lista aqui no capítulo 11 de o porquê ele acredita que ele poderia se vangloriar. E aí ele começa no verso 11, se referindo a falsos mestres e ensinadores, ele começa no verso 11 e diz, no verso 22, perdão, são hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendentes de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Também eu. Eu ainda mais do que eles. Em trabalho? Mais do que eles. Em açoites? Mais do que eles. Em prisões? Mais do que eles. Em perigo de morte? Mais do que eles. Verso 22. Recebi dos judeus 5 quarentenas. Multiplica aí, 5 quarentenas. Recebi dos judeus 5 quarentenas. Quantas? Pois é. 5 quarentenas de açoites menos 1. Ou seja, ele deve ter ficado em carne viva. Olha, o que Paulo vai dizer aqui agora é o seguinte: se você vive isso daqui, você pode se gloriar. É o que ele vai fazer. Se você vive isso daqui, você pode se gloriar. Ele dá aqui os critérios para toda pessoa que quer se gloriar. Por isso que ele fala, passarei a me gloriar agora. Me suportem na minha loucura que eu vou me gloriar agora. E quem tem essa experiência pode se gloriar. Aí é justificável. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei dentro do grande abismo. Em viagens, muitas vezes. Em perigos nos rios, muitas vezes. Em perigo de ladrões, muitas vezes. Em perigos da minha própria nação, muitas vezes. Em perigo dos gentios, muitas vezes. Em perigo nas cidades, muitas vezes. Em perigo nos desertos, em perigo no mar, em perigo dos falsos irmãos, trabalhos, fadigas, vigílias, muitas vezes. Passei fome, muitas vezes. Passei sede, muitas vezes. Passei frio, muitas vezes.
sofri nudez algumas vezes, além de todas essas coisas externas que me consomem, ainda as coisas internas me consomem por cuidado de vós. Então Paulo está falando, se alguém quer se gloriar, se glorie tendo esse currículo. E aí a pessoa estaria livre para poder se gloriar. Agora eu pergunto, uma pessoa que viveu tudo isso daqui, se fosse hoje, ela talvez estaria no hospício, louca. Porque os próprios Coríntios, olhem o capítulo 4. 1 Coríntios capítulo 4, verso 11. Até esta presente hora, sofri fome, sede, nudez, fui espancado e não temos pousada certa. Nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos, somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos. Até o presente momento, somos considerados como lixo, como escória da terra. Irmãos, Paulo chegou a um nível que as pessoas consideravam ele lixo, lixo mesmo. O lixo aqui é lixo mesmo. E ele não estava preocupado com isso. Se alguém chegar a te considerar como lixo, dejetos a ser dispensado, será que eu ainda estaria preocupado em salvar a alma dessa pessoa? Então Paulo, ele entrou de fato numa fase de completo autoesquecimento. As coisas externas já não atingiam mais ele. Eu te amo, Paulo, glória a Deus, eu te odeio, eu te amo mais. Ele já não se importava mais, as coisas internas para Paulo perderam completamente a relevância. Completamente. E este é o estágio que Deus quer que alcancemos. Esse é o estágio que Deus quer que alcancemos. Paulo vivia além da humanidade. Ele alcançou uma vida em que ele não era mais manipulado ou ferido por seu ego. Olhem comigo o capítulo 12 de 2 aos Coríntios. Olhem o capítulo 12 de 2 aos Coríntios comigo. Verso 1. Em verdade que não convém em verdade que não convém me gloriar. Ele segue a narrativa dele. É verdade que não convém me gloriar. Mas passarei agora a um outro âmbito. Ele primeiro falou sobre as experiências terrenas que ele teve no âmbito com irmãos. E ele fala, é verdade que não convém me gloriar, mas eu passarei agora a falar sobre as revelações do Senhor. Agora ele vai apresentar o que ele é enquanto a um homem no sentido espiritual. Verso 2. Conheço um homem que em Cristo há 14 anos, se no corpo não o sei, se fora do corpo, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Ele está falando da sua própria experiência. Mas ele está sendo humilde para não dizer que é ele que foi arrebatado ao terceiro céu. Percebam que Paulo está falando aqui o seguinte, que se existe alguém que deveria se gloriar, ele seria essa pessoa. E aí eu fico pensando, muitas vezes a gente se gloria tendo um currículo infinitamente menor do que o de Paulo. Talvez a única perseguição que eu sofri foi uma afronta. Talvez a única experiência sobrenatural que eu tive foi a minha oração passar do teto. E Paulo está mostrando o currículo de um homem que de fato poderia se gloriar, mas que ele não se gloriava. Verso 3. Eu sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso de Deus. Então o paraíso de Deus está no terceiro céu. Ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Ou seja, o que ele ouviu lá, ele não vai falar, e nem falou. De alguém assim me gloriarei, eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Ou seja, uma pessoa dessa, ela pode se gloriar, mas eu não vou me gloriar. Por quê? Eu vou me gloriar em quê? Nas minhas fraquezas. Olha a humildade de Paulo, irmãos. Ele está mostrando o seu currículo e fala, mas eu não me glorio nisso, eu me glorio em quê? Nas minhas fraquezas. Verso 6. Por quê?
se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Ou seja, se eu quiser me gloriar, eu posso, porque eu estou falando a verdade, eu fui ao terceiro céu mesmo. Mas deixo isto, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê o que de mim ouve. Ele está dizendo que ele não quer usar essas experiências dele de alguma maneira para ser um argumento aqui, que ele está satisfeito com o fato de testemunhar para eles aquilo que eles poderiam ver e ouvir. Verso 7. E para não me exaltar pela excelência das minhas visões, aqui ele já revela que as visões era ele mesmo que estava tendo, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Pergunta, em alguns momentos Paulo queria se exaltar? Sim, o texto mesmo está dizendo que ele sim, em alguns momentos queria se exaltar, mas querer ser é diferente de ser. Então, em alguns momentos ele queria se exaltar, mas aí ele tinha o que na carne? Um espinho. Os primeiros escritos na página 21, eu acredito que a maioria aqui já leu, quando foi feito o convite para o dom profético para a senhora White. E aí ela disse que não queria aceitar, embora ela quisesse, mas que ela tinha medo do orgulho. E aí Deus disse o que para ela? Pode aceitar que no momento em que você for tendenciosa ao orgulho, eu vou mandar alguma enfermidade para você, e você vai ficar humilde. Por isso que a irmã White teve uma vida de doença. A doença era para mantê-la humilde. E muitas vezes as doenças que Deus permite vir na nossa vida, irmãos, é doença que vem para salvação. É doença que vem para nos salvar, nos curar da nossa altivez, nos curar da nossa vanglória, nos curar da nossa prepotência, da nossa exaltação própria. Eu me lembro que quando eu era jovem, eu era muito forte e talvez até um pouco além do normal. Eu pegava 300 quilos. Eu levantava pesos assim que as pessoas ficavam impressionadas. E eu tive o quê? Eu tive uma hérnia e nunca mais pude pegar pesos do jeito que eu gostava. É triste ter uma hérnia, né? Mas é a maneira que Deus conseguiu de me segurar. E agora eu não tenho que me orgulhar, porque eu não pego mais peso do que ninguém. Sou uma pessoa tão normal no quesito de levantar peso quanto qualquer outro. Então, muitas vezes, as enfermidades, sejam elas resultantes das nossas próprias ações ou misteriosas, é a maneira que Deus tem de nos manter humildes. E devemos agradecer muitas vezes pelas doenças e não pedir para ela ir embora. É pedir, fala, Senhor, não tira essa doença não, senão eu me perco. Vocês sabem qual era o espinho na carne de Paulo? A visão dele. Quando, em Gálatas 4 ele fala, né? Ó Gálatas, sei que se pudesse, arrancariam os vossos olhos e me daria. Ó, vede com grandes letras vos escrevi com a minha própria mão. E também a senhora White fala claramente, o espinho na carne de Paulo era uma visão deficiente que ele tinha. Ou seja, Paulo tinha uma visão terrivelmente precária. Ele era, não sei que grau, mas ele era um indivíduo quase cego a ponto de não conseguir escrever. E quando ele escrevia letras grandes assim, ó. Amor, letras enormes. Por quê? Ele era quase cego. Irmãos, Paulo foi o grande intelectual que foi. A visão dele seria algo muito importante. Mas Deus entendeu que se ele desfrutasse de perfeita visão, ele poderia alcançar níveis que ele correria o risco de cair no orgulho e na prepotência. E aí, segue aqui dizendo o texto, e para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações que foi me dado, o Senhor me botou um espinho na carne. E esse espinho na carne me mantinha humilde. Verso 8. Acerca do qual, o espinho na carne, nós estamos aqui no ano 58, Paulo morreu no ano 66, ou seja, o ministério dele quase todo já tinha acontecido, ele volta daqui para Jerusalém, foi preso, ficou até o ano 62 preso, foi solto e no ano 66 foi preso e morreu. Então, estamos no final do ministério de Paulo. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E me disse o Senhor, Paulo, a minha graça te basta. E a irmã White até fala, mais forte ainda, que ela diz assim, que Deus disse assim, Paulo, a minha graça te basta, não toque mais nesse assunto, na 3ª vez. Ou seja, Deus deu ali um checkmate, não toque mais nesse assunto.
E qual foi a atitude de Paulo? Deus é injusto. Eu estou querendo enxergar, é para a glória dele. Quantas vezes as pessoas dizem, não, mas eu queria aprender o inglês que é para a glória de Deus. Será que é para a glória de Deus aprender o inglês? Ah, mas eu queria ter recurso que é para a glória de Deus. Será que é para a glória de Deus ter recurso? Ah, mas eu queria um marido ou uma mulher porque é para a glória de Deus. Será que é para a glória de Deus ter um marido ou uma esposa? E disse-me o Senhor, a minha graça te basta, Paulo, não me fale mais nesse assunto. Por quê, Paulo? Porque o meu poder é mais aperfeiçoado na fraqueza. Se você quer me glorificar em uma extensão mais proeminente, quanto mais cego, melhor. E Paulo discernia as coisas espiritualmente. Ele entendeu profundamente o que Deus estava dizendo. Irmãos, não existe mérito em um fisiculturista levantar 200 quilos. Existe mérito? Mas se o Benjamin, o filhinho do pastor Breno, se o Benjamin levantar 100 quilos, não existe mérito daí? Existe mérito, porque as condições são totalmente contrárias à realidade. Então o que Deus está falando para Paulo é o seguinte, Paulo, quanto mais fraco você for, mais você vai revelar a minha glória, mais o meu nome vai ser engrandecido. Irmãos, às vezes eu fico pensando, Deus teria poder para fazer o que Ele quisesse, levantar quem Ele quisesse. Mas por que quando a gente olha para a história bíblica, Deus chama os que não são para ser? Por que Ele chama os que não são? Por que Deus levantou, por exemplo, na Reforma Protestante, homens simples? Alguns eram até analfabetos. No caso de Jeremias, era analfabeto para uma obra proeminente. Jeremias surge num cenário em que houve uma transição com a reforma de Josias em 622. Uma proeminente reforma preparou o cenário para o nascimento e o ministério de Daniel. Por que ele não escolheu um homem letrado, escolheu um analfabeto? E ainda assim tinha que de vez em quando jogar ele dentro de um buraco para poder acalmar os ânimos dele lá na cisterna? É porque quanto mais insignificante é o instrumento, mais a glória vai para Deus. É muito comum uma pessoa falar assim, olha o que nós fizemos. Não, isso é arrogância, quem faz é o Espírito Santo. Nós não fazemos nada, nós não somos nada. Por isso é que Deus chama as coisas simples desse mundo, porque essas coisas simples não tem como elas reivindicarem para si. É igual Gideão. Quando Gideão foi chamado, aquela história, né, dá até vontade de rir, que é até engraçado, que quando Deus chamou Gideão, Gideão falou, Senhor, como assim? Quer dizer que eu fui chamado? Mas eu sou tão insignificante, a minha família é menor, isso e aquilo, eu não tenho condição de nada e tal, tal. Ele falou, eu concordo com tudo isso, é por isso que eu chamei Gideão. É por isso mesmo, porque você não é nada. Se você fosse alguma coisa, não ia chamar, então segue lá a sua vida. Ou seja, Deus chama aqueles que não são, porque aqueles que acham que são, vão reivindicar para si toda a glória, toda a glória. Versículo 9, e disse-me o Senhor, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, a resposta de Paulo, olha a resposta de Paulo, que resposta madura, irmãos. Devia ser muito bom, Jesus deveria achar muito bom dialogar com Paulo, porque ele entendia as coisas espirituais numa profundidade assim, extraordinária. A minha graça se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, Senhor, vou me gloriar, pois, nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Ele entendeu exatamente o que Jesus disse. Ele entendeu exatamente, verso 10. Por isso, sinto agora prazer nas minhas fraquezas. Ou seja, na doença, sinto prazer. Como é que alguém sente prazer numa coisa ruim? Só Paulo mesmo. Nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições. Quantos sentem prazer na perseguição? Se é que a gente sofre, pode dizer que é perseguição. Enfim, eu acho que a gente não sofre necessidade aqui, nesse país. Poucos sofrem, né?
Em Angola, onde eu trabalho bastante, a causa de maior morte lá é malária. A segunda causa de maior morte é desnutrição. Ou seja, o povo morre de fome. A segunda causa de mais morte em Angola. E aqui Paulo fala que ele sentiria prazer nas suas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Quando a gente está angustiado, a gente quer se matar, né? Por amor de Cristo. Por quê? Quando estou fraco, eu sei então que eu estou forte. Olha só como ele colocou, que ele entendeu o negócio. Então assim, o que ele concluiu agora? Quer dizer que quanto mais fraco, mais débil, mais o poder de Deus se manifesta na minha vida. Então, na verdade, a conta para Paulo ali é menos com menos é igual a mais. Quanto mais fraco, quanto mais debilitado, mais a graça de Deus está sobre a sua vida, mais Paulo, então, está forte. Voltem ao capítulo 4 de 1 Coríntios. Paulo estava, nesses momentos, vivendo a mais profunda experiência que alguém pode ter. A mais profunda experiência. Capítulo 4, versículo 3. Todavia a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por qualquer juiz humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. Por quê? Em nada me sinto culpado, mas nem por isso também me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Então Paulo está dizendo que ele não se sente culpado, mas também não se sente julgado. Ou seja, o que ele está dizendo é que ele não lança sobre ele mesmo um veredicto. Isso aqui, irmãos, é muito interessante. Paulo não está falando de impecabilidade. Ele não está falando de que ele era perfeito e não iria cometer mais deslizes e a vida dele seria assim. O que Paulo está dizendo é o seguinte: se eu estou bem, que o Senhor julgue. Se eu cometi algum pecado, que o Senhor também julgue. Ele está dizendo que ele não tem condição de ele mesmo avaliar as suas próprias atitudes e que ele confia que Deus vai fazê-lo. A palavra julgar aí é a mesma palavra para dizer que uma pessoa é declarada inocente. Então ele está dizendo que ele não se declara inocente e ele não se declara culpado. Ele está dizendo que ele não tem condições de fazer isso. Tentem me acompanhar nesse raciocínio agora. Tentem me acompanhar. Paulo aqui, ele está identificando a fragilidade humana de tecer um julgamento, seja de qual natureza for. Seja contra outra pessoa ou seja contra o indivíduo próprio. Paulo está dizendo aqui que se ele cometeu um erro, ele não tem condições de avaliar com propriedade e chancelar uma sentença, porque nem ele conheceria tão bem as suas motivações quanto Deus conhece. Por isso que no versículo 5 ele diz: portanto, nada julgueis antes do tempo, inclusive a nós mesmos, até que o Senhor venha, o qual trará à luz as coisas ocultas nas trevas e manifestará os desígnios dos corações. E Deus então dará a cada um segundo a sua recompensa. Então, quando nós alcançamos o nível de nós não estarmos preocupados em nem nos julgar, porque, vejam bem, às vezes quando a gente se julga, isso é autopiedade, irmãos. Essa é a questão, eu sou assim mesmo, eu não presto, ou eu sei lá o quê. Isso é autopiedade. E Paulo estava à frente disso. Olha em Romanos capítulo 8. Romanos 8. Romanos capítulo 8. Paulo se fiava nisso daqui. Romanos 8, 1. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então Paulo está falando que para aquele que anda com Cristo não há o quê? Mateus 3,17 pode ser aplicado aqui. Eis o meu filho amado, em quem me comprazo. Paulo assumiu na sua vida os méritos de Cristo Jesus. E ele não tinha vergonha, por exemplo, de 1 Timóteo. Olha aí comigo, ele não tinha vergonha disso daqui, que a gente tem tanta vergonha. 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 1,
Versículo 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda atenção, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele não fala que foi, ele fala dos quais eu sou, eu pertenço a esse grupo. Irmãos, Paulo escreveu isso aqui no mesmo ano que ele morreu. Ele escreveu isso aqui depois de ter ido ao terceiro céu. Ele escreveu isso aqui depois de ter ressuscitado morto. Ele escreveu isso aqui depois de ter falado com Jesus face a face várias vezes. Ele escreveu isso aqui depois de ter dito que imitar a ele e imitar a Jesus é a mesma coisa. Ele escreveu isso aqui depois de ser afirmado sobre ele que ele alcançou a perfeita estatura e maturidade que um ser humano pode alcançar em Cristo Jesus. E mesmo assim, como ele se via? Como um pecador. Irmãos, o dia que a gente deixa de nos enxergar, o dia que nós deixarmos de nos enxergar como pecadores, é porque a soberba bateu na porta. É que a arrogância bateu na porta. E Paulo entendia muito bem. E interessante que ele não tinha vergonha. Nós somos muito cuidadosos conosco. É claro que a gente não é cuidadoso com o nome do outro, né? Tinha que falar, você viu? Aquele cara lá, acho que está interessado naquela mulher lá, rapaz. Eu não sei não, vai dar ruim aquilo ali. A gente fala numa facilidade do problema do outro, ou aquilo que a gente acha que é um problema para o outro. Mas como a gente tem uma dificuldade de falar do nosso problema. Do nosso problema é aquele ditado, ó, boca de siri, ninguém fala nada. E o que eu acho interessante em Paulo é que ele não tinha problema em jogar para fora aquilo que ele tinha lá dentro de ruim. E por que ele fazia isso? É porque ele sabia que quem julga ele é Jesus. Ele não estava preocupado com o veredicto que o homem dá para ele. Ele não estava preocupado com as dissertações que as pessoas faziam da sua vida. Ele estava preocupado com a visão que Deus tinha dele, não do que o homem tem dele. Temos que cuidar da nossa reputação, sim. Mas a nossa reputação não deve estar à frente da nossa integridade. Porque o dia que a nossa reputação estiver à frente da nossa integridade, isso se chama orgulho e não reputação. A senhora White diz, a maior parte das infelicidades da vida é devido ao fato de que o eu está sendo constantemente mimado. Quantos aqui gostam de mimar o eu? Ó, a maior parte das infelicidades da vida deriva-se do fato em que o eu está constantemente sendo mimado. E quem mima o nosso eu? A gente mesmo. Alguns contribuem com isso também, né? Nossa, como você canta bem. Que maravilha. Se o eu fosse escondido em Cristo, não haveria tantas mágoas e decepções nos relacionamentos. E ela fecha dizendo isso. Olha que interessante, ó. Se o eu for escondido em Cristo, não haverá tantas mágoas e decepções. Uma decepção quanto a alguma pessoa é uma expectativa frustrada, um ego ferido. O egoísmo cerra o coração para o amor de Deus e para as necessidades dos nossos semelhantes. O egoísmo contrai o intelecto e torna a alma pequena e mesquinha. Por que pequena e mesquinha? Porque tudo dói. E aí todo mundo tem que estar ali com aquela pessoa. O desejo de supremacia manifestado no orgulho e na confiança própria é a ruína da paz e da felicidade. Muitos que professam ser cristãos são extremamente sensíveis a qualquer coisa que toque o seu orgulho ou a sua opinião. O eu é o que eles mais estimam. Estás pronto, ela fala que isso aqui é para uma pessoa específica. Está pronto a justificar-te, alegando que você é muito sensível e sente profundamente as circunstâncias.
que sofre muito com aquilo que as pessoas falam por ser muito sensível. Vi que tudo isso não passa de justificativa diante de Deus, pois você está confundindo o ego com sensibilidade. Que lapada, hein? Porque não tem pessoas que dizem assim, não, mas eu sou muito sensível, sabe? A uma criança, eu sou muito sensível a isso, sou muito sensível àquilo. Existe a sensibilidade correta, mas nesse caso aqui, é uma sensibilidade pautada no eu, não em uma plataforma correta. Quando o seu eu for crucificado, essa sensibilidade morrerá. Deus não pode unir-se aos que colocam-se em primeiro lugar, vivem para agradar a si mesmos. Os que assim procedem, no fim, hão de ser os últimos. O pecado que mais se aproxima de não ser possível ser curado é o orgulho e o ego. Então, qual é o pecado que mais se aproxima de que não se pode ser curado? O orgulho e o ego. Irmãos, a questão é séria. Nós precisamos considerar com mais cuidado e com mais honestidade. Porque esses dois pecadinhos são os mais difíceis de ser curado. Então, se realmente eu não começar a fazer uma anamnese mais sincera do meu coração, pode ser como diz o texto. Eu vou ser o último dos últimos e talvez eu não alcance tempo ainda quando a porta da graça fechar. Que Deus possa derramar a sua bênção sobre a vida de cada uma aqui presente e que nós possamos ter a bênção e a paz de deitar a nossa cabeça em um travesseiro e dormir, sem estar preocupado com o que as pessoas pensam ou vão dizer de mim ou acerca de mim. Jesus abençoe a cada um de vocês. Amém.